Olá, nossa reflexão de hoje vai de um livro chamado Conduta Espírita, do espírito de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. E a gente escolheu esse texto porque a gente bem sabe que o grande desafio da doutrina espírita, o grande propósito da doutrina espírita é a nossa transformação moral. É o desafio da gente se conhecer, nos enfrentarmos e sermos todos os dias melhores, cada dia melhor do que foi ontem. Então, o texto fala-nos sobre a conduta espírita perante nós mesmos. Então, aí estão os conselhos do nosso André Luiz. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia o afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, discussões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefa. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render o culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Essa é uma reflexão de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Pois bem, queridos amigos, está aí os conselhos de André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira e de Francisco Cândido Xavier. Primeiro tópico, ele aborda a necessidade de vigiar as nossas manifestações, não nos julgando indispensáveis e preferindo sempre a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade, sermos humildes sempre, é a maior força para a nossa transformação. Toda presunção evidencia o afastamento do Evangelho. Se queremos continuar firmes marchando no Evangelho, sejamos humildes. Agir de tal modo que não permita-nos, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso. Isso é uma coisa muito séria. Termos muito cuidado para evitar onde começa o nosso trabalho nas nossas instituições e onde termina
a nossa atitude e conduta profissional. O próprio apóstolo Paulo nos exemplifica no seu livro Paulo e Estevão, que quando ele assumiu a tarefa de pregar o Evangelho, ele voltou ao seu trabalho de artesão, para o sustento do seu corpo, para o sustento da matéria, não se dedicando ao profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras tarefas qualquer. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estabelecendo quanto possível aos companheiros, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se, a fim de contrariar a própria verdade em matéria da doutrina para ser agradável aos outros. A doutrina não precisa agradar ninguém. A doutrina é caminho libertador e, por isso, ela precisa apresentar sempre a verdade em todas as circunstâncias. Recusar funções simultâneas nos campos sociais e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas. Às vezes queremos fazer tudo e acabamos sem fazer nada, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é uma deserção. Precisamos entender que nesse momento de transição, o orbe caminha para cuidar das coisas do espírito. Estarmos na nossa fé, alimentando a nossa fé religiosa, alimentando a nossa doutrina e o nosso comprometimento e compromisso com a nossa doutrina é tarefa cristã de seguir o Cristo e de cuidar das coisas do espírito. Nos afastarmos desse dever é um equívoco, porque deixaremos de estar cuidando de uma questão essencial da nossa transformação, de cuidar das coisas do espírito. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Sempre assumirmos compromissos dentro daquilo que a gente pode executar, no limite das nossas responsabilidades, absolvendo os encargos assumidos. É sempre importante a gente poder cumprir e entregar as coisas com as quais nos comprometemos. Libertar-se das cadeias mentais, oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Precisamos contar com os recursos do nosso trabalho, com a força da nossa fé, com a força das nossas convicções e seguirmos nos nossos caminhos firmes, com a certeza e com a tranquilidade de que o Senhor sempre nos ajudará. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor da doutrina espírita possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. A gente não precisa se armar por fora para se defender dos desafios e das dificuldades do mundo. A gente precisa se armar por dentro, com uma consciência tranquila, com a fé que nos proporciona uma fortaleza inatacável, porque a consciência tranquila e o bem que a gente faça é advogado em toda parte. Que possamos examinarmos a nós mesmos e permanecermos na fé, provando-nos a vós mesmos a nossa capacidade de transformação moral e de sermos hoje melhor do que já fomos ontem. Esse é o nosso desafio de todos os dias. Empreender essa viagem para dentro de si e buscar os caminhos que nos libertem todos os dias, com humildade, com fé,
buscando caminhos libertadores, assumindo compromissos, sem deserções, empenhando as nossas palavras de acordo com a dimensão dos nossos propósitos, entendendo que o acaso não existe e termos a consciência tranquila e a fé inabalável, porque esse é o caminho da nossa conduta, o nosso caminho da nossa transformação. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.